Vamos lá, gente. Na aula de hoje vamos trabalhar o assunto convergência e divergência na administração pública ou na gestão pública e na gestão privada. Nós temos que entender que o aspecto de divergência é diferenciar. Existe diferença tanto no aspecto público como no aspecto privado em algumas situações, como também existe igualdade. Por exemplo, a parte de convergência. Se você me perguntar, a administração pública ela utiliza a ferramenta planejamento estratégico? Sim, da mesma forma que a administração privada. Então isso não é uma divergência, isso é uma convergência. Por exemplo, a administração pública ela é voltada para o cidadão, ela tem um foco no cidadão. A administração privada ela tem um foco no cliente. A administração pública ela não visa nenhum tipo de lucro, porque essas atividades são voltadas para o cidadão. Já a administração privada, ela visa o lucro. O cidadão, ele paga para ter esse serviço. Na administração privada, na administração pública, ele não paga para ter esse serviço. Aí você vai me questionar, mas ele paga impostos. Beleza. Independente daquelas pessoas que não pagam impostos, elas têm direito, elas têm acesso a um serviço público, porque daí sai a prerrogativa da cidadania. A gente não está fazendo aqui nenhum tipo de questionamento se paga ou se não paga. É só para você entender a lógica. Por exemplo, se você quer um determinado serviço de uma empresa privada, você vai ter, caso você pague. Se não pagar, não terá. Qual é a lógica que eu estou querendo passar? Que na administração pública, mesmo aquelas pessoas que não pagam impostos, elas têm direito a esse serviço público. Então essa é a diferença. Beleza? Vamos entender um pouco dessa evolução. Tem pontos aqui que são pontos de prova, certo? Então a gente vai diretamente relacionar, beleza? Vem comigo. Vamos lá, vamos entender esse passo a passo. Aqui tem essa foto lindíssima, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Agora a gente vai trabalhar esses principais pontos, ó. Acompanha comigo, baixa o teu material, faz algumas marcações junto comigo, ó. Aqui eu tenho convergência e divergência entre gestão pública e a gestão privada. Existem diversas diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Da mesma forma, as convergências também são inúmeras. Perfeito. A clara separação entre a esfera pública e a esfera privada, só para você analisar um ponto. Uma dica. A clara separação entre esfera pública e esfera privada. Ponto. Eu vou botar essa palavra aqui no meio, aqui na frente. Burocracia. Vou criar uma questão de concurso agora. A burocracia faz uma clara separação entre a esfera pública e a esfera privada. Verdade. Olha agora. O patrimonialismo, aí agora, falso. Ele não faz essa clara separação. Na visão do monarca, ele realmente confundia. Por isso, ficou conhecido como o conceito de patrimonialismo. Olha como é engraçado. Por que eu estou te mostrando isso? Porque esse contexto é um contexto de evolução. Você vai começar a perceber que ao longo do estudo, nós vamos ter que separar alguns pontos que vão atribuir especificamente à esfera pública e pontos que vão ser diretamente relacionados à esfera privada. Perfeito? Vamos lá, voltando. Já deu para você entender aqui essa brincadeira. Agora, é a marca distintiva das sociedades, capitalista e democrática. Olha como é engraçado, capitalista e democrática. Patrimonialismo, ele é democrático? Não, ele é monárquico. Então tá falso. Pergunta, modelo burocrático, lá no início, tem um aspecto capitalista? Sim. Tem um aspecto democrático? Sim. Então isso pode acontecer dentro da burocracia. Para tirar o 10. Modelo gerencial. Tem um aspecto capitalista? Sim. Tem democracia? Sim. Também poderia ser usado dentro do modelo gerencial. Fica a dica para vocês. Contemporâneas em relação às demais. Dessa separação fundamental decorre todas as outras diferenciações relevantes no interior dessas sociedades, como
existente entre direito público, direito privado, entre Estado e sociedade civil e entre poderes do Estado e direitos do cidadão. A gestão pública pode ser entendida como sendo o modo de gestão do aparelho do Estado. Modo de gestão do aparelho do Estado, ou seja, a forma como são aplicados os processos de planejamento, organização, direção e controle. Processo administrativo, pelas diversas entidades que formam o Estado. Até aqui, perfeito. Então, ele está te dizendo que a gestão pública utiliza um processo administrativo. Na gestão privada, utiliza-se um processo semelhante. Planejamento, organização, direção e controle. Então, temos um processo administrativo. Se você analisar, nós estamos diante de uma convergência e não uma divergência, porém com alcance, objetivos e regramentos distintos da área pública. Mas vamos lá. Heron, por que você colocou convergência? Porque não há uma diferença. A semelhança que ele está te dizendo é uma semelhança que a gestão pública, como a gestão privada, utilizam esses processos. Essa é a lógica existente. Então aqui ele deixa claramente esse aspecto. Marque isso no teu material. E agora, é quase uma redação, mas daqui eu vou extrair tudo o que eu preciso. Ó. É tanto que eu coloco prova. A administração quanto ao gênero é igual, mas a administração pública diferencia-se da administração privada, como espécie. Isso não tenho nem dúvida, certo? Nas comparações entre a administração pública e a administração privada, certamente existem mais convergências do que diferenças. Por exemplo, todas as entidades privadas ou entidades públicas utilizarão técnicas administrativas. Opa! Como planejamento, organização, direção e controle. Assim como as técnicas relacionadas à motivação, à avaliação de resultados. Então, estamos trabalhando os principais tópicos que são ligados à convergência. A divisão do trabalho também utilizará técnicas semelhantes e haverá funções idênticas como uma função orçamentária financeira, contábil, de recursos humanos e etc. Tanto a administração pública quanto a privada sofrem influência do ambiente no qual atuam. Perfeito! Quais são esses fatores? Fatores políticos, sociais, econômicos e tecnológicos. Por fim, tanto a administração pública como a administração privada terão dificuldades na utilização de ferramentas, técnicas e tecnologias modernas na realização de mudanças e na implementação das decisões e ações necessárias ao alcance dos objetivos. Agora, eu vou entrar na parte boa. Presta atenção. Tudo que vai ser trabalhado agora vai ser trabalhado com esse aspecto. Se você lembrar da leitura que fizemos no slide anterior, ele versa para a gente que nós temos mais convergências do que propriamente divergências. Então vamos entender cada uma dessas divergências. Então vamos lá. Primeiro, um dos pontos mais cobrados em prova é os princípios. A administração pública brasileira, em todas as suas esferas, é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A gestão privada não tem princípios tão bem definidos como os que regem a administração pública. A direção das empresas privadas tem liberdade e flexibilidade para criar sua própria filosofia e segui-la. Então, presta atenção, os princípios lá no caput do artigo 37, eles vão ser orientadores da administração pública. Presta atenção, cuidado que cai muito em prova, principalmente os princípios. Interesse.
A gestão pública procura satisfazer o interesse e bem-estar geral ou bem-estar coletivo. Bem-estar coletivo. Bem público, enquanto a gestão privada procura satisfazer os interesses de determinados indivíduos ou grupos ou seus stakeholders, ou seja, a parte interessada. Cuidado com esses termos. Eu queria que você grifasse no seu material. O seu material está muito bacana. Eu coloquei muitos pontos novos aqui e eu queria que você fizesse esses grifos com identificação. Ó. Agora eu tenho pessoas e objetivos. Ó. Pessoas na esfera pública, os indivíduos são concebidos como cidadãos, seja na posição de servidores do Estado, seja na condição de usuários dos serviços públicos ou sujeitos submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. Já na esfera privada, os indivíduos são concebidos como pessoas físicas à procura da satisfação de seus interesses particulares. Veja, toda vida que relacionar esfera pública, você tem que lembrar do coletivo. E na esfera privada ele deixa claro, interesse particular. Podendo se associar e constituir pessoas jurídicas com a finalidade de perseguir os mais diferentes objetivos econômicos, políticos, religiosos e culturais. Objetivos. A gestão pública visa a consecução de seus objetivos em prol. Você já mata as questões, ó, do interesse coletivo. E, em regra, sem buscar lucro em suas atividades, atentar às empresas públicas. Já os empresários são motivados pela busca do lucro, satisfação de outros interesses privados. Organizações, cliente cidadão. Temos organizações, instituições públicas, são entes criados por lei. Ó, entes criados por lei para atingir objetivos específicos, uma missão, cumprindo papéis típicos ou de interesse de Estado, saúde, educação, proteção e regulação. Cada empresa privada segue a sua própria filosofia. Os entes seguem o que está estabelecido em lei, já que eles foram criados por lei. E pode mudá-la a qualquer momento. Decidir em que mercado atuar, ou seja, qual vai ser o seu público-alvo, como concorrer, qual tipo de estratégia. A estratégia ela pode modificar rapidamente, já que a organização visa o lucro. Nas organizações de cunho público, elas visam o bem-estar coletivo, dando continuidade. Que metas atingir, enfim, tudo aquilo, queria que você grifasse isso, ó, tudo aquilo que a lei não proíba. Por isso, lá no princípio da legalidade, se é feito essa distinção, ó, princípio da legalidade. Ele faz essa distinção entre o administrador público e o administrador privado. O administrador privado, ele faz tudo aquilo que a lei não proíba. Já o administrador público, ele faz tudo aquilo que a lei manda. Ele é regido pela lei. Então a lei, ela traz e estabelece todos esses pontos. Então é interessante que a gente consiga fazer e entender essa diferença existente. Por quê? Porque é de suma importância. E isso a gente consegue sim fazer essa identificação. Perfeito? Cliente cidadão. A administração pública não pode fazer acepção de pessoas. Boa. Não pode fazer acepção de pessoas. Isso, a administração pública, um termo bastante utilizado em prova de concurso é a administração privada
utiliza uma segmentação de mercado. Opa! O que é que ele está querendo dizer com esse aspecto? Ou seja, podemos sim fazer acepção de pessoas dentro de uma visão privada. Continua a leitura. A administração pública não pode fazer acepção de pessoas. Trecho muito utilizado em prova de concurso. Deve tratar todos igualmente e com qualidade. O tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. Aí você diz, poxa, Heron, então os caras estão fazendo acepção. Gente, o que é que a lei ela quer dizer pra gente? Ele quer dizer assim, que o cidadão, a gente não vai ter acepção. Se a gente não vai ter acepção, vamos lá, a administração pública ela não vai fazer acepção. Se ela não vai fazer acepção, ela está dizendo assim, em alguns casos eu posso fazer. Por exemplo, se seguirmos o Estatuto do Idoso, o idoso ele tem preferência em uma fila? Sim. A Aeron fez acepção? Não. É uma situação específica que a lei descreve, que a lei dá condição para que ela possa acontecer. Então é nesses casos, é tanto que se você analisar dentro da nossa legislação, ou seja, ele vai estabelecer que todos devem ser tratados de forma igualitária. Essa acepção que ele tanto fala que não vai ocorrer, realmente não vai. Casos específicos são algo previsto na lei. Por exemplo, o idoso, ele poder entrar, não pegar fila, não ter uma fila de espera e ele entrar na frente, é só isso o que ele está querendo te dizer. Mas presta atenção, as bancas, elas são bem espertas, elas vão diretamente nesse ponto, porque ela começa a entender que há essa possibilidade de diferenciação, beleza? Então presta atenção nisso, vem comigo agora. Então voltando, por outro lado, as organizações privadas utilizam estratégias de segmentação de mercado. Está aqui. Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca em prova. Então, isso aqui é um dos pontos mais corriqueiros que nós temos na abordagem e na cobrança. É tanto que ele utilizam estratégias de segmentação de mercado, estabelecendo diferenciais de tratamento para clientes preferenciais. Perfeito. Estrutura, recursos, mercado, privacidade e publicidade. Estrutura. Na administração pública, a estrutura é mais verticalizada e burocratizada, enquanto na gestão privada ela é flexível. Aí você diz assim, poxa, Heron, estou me lembrando do modelo gerencial de administração pública e esse modelo gerencial, ele traz como aspecto, como característica ser flexível. Só que você está falando de uma gestão privada. É porque eu te digo que o modelo gerencial, ele copia as ferramentas, ele copia as práticas de quem? Da administração privada. Ou seja, onde se lê administração, pode-se ler gestão. Então, gestão privada. Variedade nos modelos, tendendo a ser mais horizontal. Por isso eu falei, ó, vertical, burocrático, horizontal, gerencial. Por isso ele segue essas características da gestão privada. Recursos. As atividades públicas são financiadas com os recursos públicos, oriundos de contribuições compulsórias. Contribuições compulsórias de quem? De cidadãos e de empresas, enquanto a gestão privada lida com recursos próprios ou de investidores. Mercado. As empresas normalmente trabalham em regime de competição. As empresas normalmente trabalham em regime de competição. Os governos usam habitualmente o sistema de monopólio. Privacidade e publicidade. O princípio da publicidade obriga a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, seja através de diários oficiais, jornais e editais, salvo em áreas específicas ligadas à segurança e à soberania.
As empresas privadas fazem o contrário, escondem suas estratégias como forma de evitar espionagem e garantir posição onde? No mercado. Compras e contratações, carreiras e promoções e erros. Compras e contratações. Na gestão pública, o interesse é coletivo. Então vamos lá. O interesse, ele é coletivo. E ações, que palavra linda, impessoais. Vamos lá, vamos entender. Gestão pública. Então vamos diferenciar aqui. Gestão pública. Gestão privada. Na gestão pública, ele pensa no coletivo. As ações são impessoais. Na gestão privada, ele pensa no individual. Ele pensa no seu bolso. E os seus aspectos são pessoais. Por que, Heron? Porque são individuais. Então, assim, cada um está pensando no seu bolso. Por exemplo, para você entender. Você diz assim, dentro da administração privada existe privilégios para alguns clientes? Claro que existe. Tem clientes, por exemplo, eu sou cliente platino, sou cliente ouro. Você não pega fila em banco. Tem serviços que são ofertados para um determinado tipo de cliente que não é ofertado para um outro cliente. A própria administração privada, ela faz essa segmentação. Até porque, se é oferecido serviços diferenciados para umas pessoas e para outras não, essas pessoas elas pagam para ter o serviço. Então, elas vão pagar um valor diferenciado. Se ela quer ter qualidade, ela realmente luta e busca por esse serviço, ela com certeza vai pagar um preço. Já é diferente da administração pública. A administração pública, independente de você pagar ou não impostos, você vai estar diante dessa circunstância em poder, presta atenção, mesmo não pagando impostos, você vai utilizar o serviço público. E quem pagou também vai utilizar. Por quê? Porque esse serviço ele é oferecido a todos. Beleza? Presta atenção a esses aspectos. Presta atenção a algumas palavras que são palavras-chave para você poder acertar questões que são referentes a esse assunto, tá bom? Vem comigo. Carreiras e promoções. Carreiras e promoções são mais flexíveis no setor privado, Aí você me diz, e por que é que no setor público ele não é flexível? Você vai lembrar dos aspectos de burocratização existente, porque eu posso até falar desse aspecto como uma forma de poder fazer essa relação, podendo passar por reestruturações a qualquer momento, de acordo com as necessidades da gestão. Na gestão pública, as regras estipuladas em lei são seguidas estritamente. As regras estipuladas em lei são seguidas estritamente. Erros, o impacto de um erro administrativo na gestão pública prejudica toda a população. Quem, em última instância, paga compulsoriamente por tal serviço, enquanto nas empresas privadas o prejuízo ele é restrito. Perfeito? Se você analisar, é uma lógica que nós temos aqui nesse ponto, viu? Isso aqui é uma lógica. Aqui eu já trago as convergências. Gente, nessa parte de convergência, eu já vou deixar para a nossa próxima aula. Por quê? Porque eu vou trabalhar calmamente os aspectos de convergência e os quadros comparativos que nós temos. Tá bom? Então, fazendo um resumo da nossa aula aqui, trabalhamos aqui, entendemos o porquê dessa evolução ao diferenciar os aspectos públicos e privados e entender que existem divergências e existem também convergências nessas
análise que nós fazemos entre o setor público e o setor privado, tá bom? Nós vamos iniciar falando sobre as convergências. Vem aqui comigo. As convergências são as principais convergências entre gestão pública e privada ocorrem na área. Grifa isso no teu material. Área meio, ou seja, na forma como empresas e instituições públicas se organizam e agem para alcançar seus objetivos. Dentre as semelhanças práticas, destaca-se. Vamos lá. Semelhança entre as empresas públicas e privadas. Ambas possuem objetivos e buscam alcançá-los. Próximo. Para alcançar tais objetivos, estruturam-se e realizam um certo conjunto de atividades. As organizações, elas traçam esse conjunto de atividades para alcançar os seus objetivos. Para executar estas atividades, mobilizam uma determinada quantidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros. Esses recursos são os recursos que dão o aporte para a realização dessas atividades. Essas atividades são atividades que buscam alcançar o objetivo. Então, ele está dizendo que tanto na administração pública como na administração privada utiliza-se recursos que, ao desenvolver essas atividades, utiliza-se esses recursos para alcançar o objetivo. E ele está te dizendo que dentro dessa lógica de convergência nós temos um planejamento, nós temos uma gestão estratégica. E engraçado que dentro dessa forma de análise eu posso atribuir os aspectos de motivação, eu posso falar de liderança, eu posso falar de comunicação, eu posso falar da função controle, eu posso falar de uma avaliação de desempenho. Se você analisar, hoje nós temos mais convergências do que propriamente divergências. Então nós vamos analisando cada um desses pontos. Aaron, posso colocar o trabalho em equipe? Pode. Ambas as organizações, elas buscam ter equipes para gerar resultados satisfatórios. Então, bem simples essa forma de poder analisar. Vamos lá, fazendo mais relações entre os aspectos de convergência. Buscam avanços tecnológicos visando ao acesso facilitado aos serviços. Buscam eficiência, usar os recursos adequadamente, princípio da eficiência, incluído na Constituição Federal de 88, aqui está errado. Ai não, a Constituição é de 88, mas o princípio é de 98, porque é a emenda, fui eu que me confundi. Quando eu olhei 98, eu falo, meu Deus, está errado. Não. A Constituição Federal, ela é de 88, certo? O princípio da eficiência é que é de 98. Por que, Heron? Porque é através da emenda constitucional número 19/98. Perfeito? Faz essa alteração para você entender agora. Porque quando eu bati o olho, eu me assustei com a coisa. Eu, vixe, a Constituição mudou agora. Então vamos lá, dando continuidade, usar os recursos adequadamente, o princípio da eficiência incluído na Constituição Federal de 88, através da emenda constitucional número 19/98, é resultado da incorporação pelo Estado de técnicas de administração privada. Isso é uma característica do modelo gerencial. A eficácia é justamente poder alcançar objetivos, alcançar resultados, alcançar metas que foram estabelecidas. Já a efetividade, ela está ligada em atender às expectativas e necessidades das partes interessadas, stakeholders, partes interessadas.
partes interessadas em determinado produto ou serviço, mudar a realidade. Deixa eu fazer uma relação com esses 3 pontos aqui, ó. Esses 3 pontos, eu queria fazer uma relação que eu vou chamar de indicadores de desempenho. E eu quero dizer para você que indicador de desempenho ele é diferente de avaliação de desempenho. Se você analisar aqui, a eficiência, aqui ela falou de recurso. A eficácia falou de resultado. E a efetividade, eu vou adicionar uma palavra porque ela é bem interessante até para o nosso entendimento. Eu falo de um impacto final. O que é avaliação de desempenho? É quando um servidor ou um funcionário, ele executa uma atividade. Você aprendeu que essa atividade ela leva a um objetivo. Então, o que é essa avaliação? Eu vou avaliar uma pessoa referente à execução de sua atividade. Se essa atividade que esse nosso amigo está executando, se ela realmente consegue chegar nesse objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque se na sua prova vier avaliação de desempenho, avaliação não é indicador. Indicador, nesse caso aqui, é eficiência, eficácia e efetividade. Perfeito? Faz essa análise que há sim diferença, a gente consegue sim relacionar cada um desses pontos. E é interessante que a gente saiba diferenciar. Cuidado com as pegadinhas que podem acontecer na nossa prova. Esse quadro não tem o que se discutir. Esse quadro, você vai utilizar esse quadro quando você for fazer aquela revisão final para a sua prova. Por que, Aaron? Porque dentro desse quadro tem tudo. O que eu vou precisar? Esse quadro é um dos quadros mais completos que você possa imaginar. Por quê? Porque começa pela parte de critério. Entre a parte de critério, ele estabelece para a gente cada um dos critérios que você precisa analisar. Ó. O interesse, os recursos, controle, objetivos, competição, privacidade, carreiras e promoção, contratação, estrutura, custo-benefício e impessoalidade. Me desculpe, mas aqui está hiper, mega completo. Então, assim, requer muito tempo para fazer isso daqui. Então, você não pode perder essa oportunidade de análise, principalmente dentro desses pontos aqui que nós estamos, ó, analisando. Então, preste atenção. Critério, interesse público, coletivo, critério privado, partes interessadas. Presta atenção. Aaron, eu me lembro lá dos aspectos individuais. Perfeito, partes interessadas. Recursos. Os recursos que a administração pública consegue arrecadar são oriundos de contribuições. Já os recursos lá do setor privado são recursos próprios. Eu posso ter um empreendedor, um empresário com esses recursos, ou propriamente terceiros ou partes interessadas que queiram investir em um determinado setor, em uma determinada área.
Controle absoluto. Por quê? Temos lei. Privado. Não há esse controle absoluto. Presta atenção. Nós estamos fazendo comparações. Aqui é um tipo de questão que praticamente muitos alunos acabam perdendo. Você vai me perguntar, Heron, não existe nenhum tipo de controle na administração privada? Nenhum falso. Existe controle. Igual ao controle que é feito na administração pública? Não. Por isso, é uma comparação. Cuidado com as frases. Uma coisa sou eu comparar dentro de um quadro, que esse quadro ele traz os pontos de critérios e você analisa cada um deles dentro de uma visão pública e dentro de uma visão privada. Outra situação é que você faça essa análise e você acaba diferenciando. Muito cuidado nesses pontos, beleza? Cuidado para não perder questões. Então, há controle sim na administração privada? Sim, não igual da administração pública, beleza? Vem comigo. Então, o não há é comparativamente, beleza? É uma comparação que ocorre. Vamos lá, objetivo. Interesse público. Vamos aumentar. Coletivo. Objetivo. Ter lucro. O objetivo da administração pública, atender os interesses públicos. O objetivo da administração privada, obter lucro. Competição, monopólio. Privado, concorrência natural, algo normal. Privacidade, normalmente não há. Pode haver. Aí você vai me questionar aí de casa. Como assim, Heron? Privacidade normalmente não há. Gente, se você lembrar do vídeo anterior, lá nos tópicos que nós trabalhamos de divergência, ele estabeleceu para a gente privacidade e estabeleceu uma palavra chamada de publicidade. O que é que ele está querendo te dizer? Que os atos da administração devem ser públicos. Ele ainda citou que esses atos possam ser divulgados em diários oficiais, em jornais e assim sucessivo. Heron, e na administração privada pode haver essa privacidade? Pode. É tanto que o exemplo mais clássico na doutrina é, Heron, se ele não quiser liberar, ele não quiser falar da estratégia dele, não fala. Isso na administração privada. Na administração pública, ele te diz que normalmente não há. Há exceções, existem. Lá na lei de acesso à informação, com certeza tem exceções. E é isso que a gente precisa analisar. Precisamos compreender. Cuidado, gente. Vocês não têm noção da minha preocupação referente a esse quadro. Esse quadro é um dos quadros mais completos que nós temos. Mas esse quadro, ele é um resumo do que a gente está estudando. Você precisa ter lido ou já ter estudado o assunto para você entender a lógica. Gente, aqui saem as pegadinhas. Todo mundo entende assim, esse assunto é muito fácil. Mas se você não entender o que a doutrina quer passar, dificilmente você vai conseguir acertar questões aqui. Então, precisa saber fazer essa diferença, tá bom? Vem comigo aqui, muito cuidado com esse quadro, tá? Carreiras e promoções. Há regras. Flexível. O que é que ele está querendo te dizer com o aspecto flexível? Ele está querendo te dizer que uma determinada empresa privada, ela pode promover um determinado funcionário a hora que ela quiser. Nada impede que possa sim fazer essa promoção. Nada impede, tá bom? Contratação. Em regra, através de concurso. Contratação na administração privada, conforme interesse de uma determinada organização. Estrutura.
tradicional. Dentro da organização, dentro da administração privada, moderna. O que é que ele está querendo te dizer? Que as estruturas dentro da administração pública são estruturas rígidas. Dentro da estrutura privada são estruturas mais flexíveis comparativamente ao setor público. Custo-benefício. Social primeiro, privado sempre. O que é o custo-benefício social? Você poder oferecer uma determinada atividade, um serviço público. E dentro do privado, custo-benefício é a ótica, é a sua criação, é o que eles se preocupam, é o que sempre vai acontecer. Então isso não muda, isso não vai mudar, você precisa entender esses pontos. Finalizando, impessoalidade, princípio. Impessoalidade, não há. Você vai me perguntar por que que não há? Porque dentro da privada existe pessoalidade. Se existe pessoalidade, você vai lembrar que dentro da privada ocorre uma segmentação de mercado. A administração privada, ela pode selecionar quem é o seu cliente. Ela pode diretamente escolher com qual público ela vai trabalhar, diferente da administração pública. A administração pública, ela pensa no coletivo, ela pensa no bem-estar social de todos, dentro de um aspecto de universalidade. Perfeito? Então esse quadro ele é de suma importância para a gente, para o nosso estudo. Você precisa conhecer esse quadro. Quando eu venho para cá, eu trago essa fonte. Fonte Saldanha dos Santos. Cuidado agora. Vamos lá, vamos trabalhar aqui pontos que eu preciso inicialmente mostrar para você. Primeiro, se você analisar, quais são os aspectos que são analisados dentro de convergência e divergência? Aspectos políticos, aspectos econômicos e aspecto organizacional. Novamente, são três aspectos, são três dimensões que são analisadas. Eu tenho uma dimensão política dentro da administração pública e dentro da administração privada, uma dimensão econômica em ambos e uma dimensão organizacional. São pontos que são analisados, ó. Então presta atenção os pontos que são analisados. Aí agora nós vamos entender cada um deles e fazer as devidas comparações. Você vai perceber que essa comparação que eu vou fazer vai enriquecer ainda mais o quadro anterior. Porque primeiro com as dimensões. Então vamos lá, político, administração pública, funcionamento e resultados bons ou maus têm impacto político. Beleza. Administração privada, a autonomia decisória. Próximo, administração pública. O processo decisório sofre fortes ingerências políticas. Se você analisar, o contexto público que está sendo analisado está sendo relacionado a um chefe do executivo, ao ter sua governabilidade, ele vai poder agora utilizar esse aspecto político. Por que que ele vai utilizar esse aspecto político? Porque ele vai poder atribuir aqui uma ingerência política. Ou seja, um determinado partido foi apoiador da campanha e ele vai utilizar esse ponto. Dentro da administração privada, o impacto positivo ele é bem menor, comparativamente. Então presta atenção. A lógica desse quadro é que você possa relacionar as questões mais difíceis, as questões que trazem a maior competitividade para o aluno concorrer, são questões que são retiradas deste quadro. Para muitos alunos, nunca nem viram esse quadro, nunca viram essa relação. Estou trabalhando com vocês duas doutrinas e se aprofundando dentro desse ponto. Aspecto econômico
dentro da administração pública, orientada para o bem-estar social. Então, orientado para o coletivo. Output, em grande parte, não mensurável. Organizações não competitivas no mercado. O que ele está te dizendo? Que essas organizações elas não têm concorrentes. Essas organizações não têm concorrente. Rentabilidade dispensável, custo-benefício. Administração privada, aspecto econômico, orientada para o lucro, output mensurável, por quê? Porque ela precisa alcançar esses resultados, porque ela visa o lucro. Porque se for só no termo resultado, a administração pública ela também visa organização competitiva, porque ela tem concorrentes. Lembre-se que na administração pública não temos essa competitividade, porque nós temos um monopólio. Nós já vimos isso anterior. Nós temos um monopólio. Próximo, rentabilidade vital para o crescimento e sobrevivência. Rentabilidade vital para o crescimento e sobrevivência. Agora, o aspecto do aspecto organizacional. Administração pública, grandemente afetada ou dirigida por forças externas. Objetivos econômicos e sociais. Alto grau de dependência entre as organizações. Órgãos com funções múltiplas e concomitantes. Carência de banco de dados. Gerência com grande rotatividade. Gerentes não assumem risco próprio. Agora eu vou comparar para você poder entender. Na administração privada, tem controle mais amplo sobre a mesma. Ou seja, a organização ela tem um maior cuidado no seu gerenciamento. Ela tem um maior cuidado com todas as suas atividades. Por que não? Porque ela tem concorrente, ela sabe que o concorrente pode realmente destruir a organização, fazer com que a organização não exista mais. Então, essa é a lógica. Perfeito? Outro, objetivos predominantemente econômico. Por quê? Porque visa o lucro. Predominantemente econômico. Próximo, maior autonomia em relação a outras organizações. Autonomia em se organizar, uma autonomia financeira que ela tem, e essa autonomia também estabelece a existência de ser algo flexível. Próximo, órgãos com funções múltiplas. Aí agora, órgãos com funcionalidade específica. Ou seja, não é competitividade? Eu preciso conhecer esses processos, eu preciso ter esse conhecimento existente. E bem discriminada, bem definida. Existência frequente de banco de dados. Sim, banco de dados ter as informações, um cadastro dos nossos clientes, entrar em contato com os clientes, com os possíveis clientes e assim sucessivo. Gerências mais estáveis. E o último, Aaron, por que grande rotatividade na administração pública? Porque você vai lembrar dos cargos em comissão. Então ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então a lógica é essa, por isso existe uma maior rotatividade. Na administração privada, para fechar, há riscos de emprego, de capital, se houver insucesso. Comece a perceber que tem alguns projetos, principalmente de cunho financeiro, que determinadas organizações pretendem investir, que há sim um risco. Então, se há esse risco, eles pretendem o quê?
ter todo o cuidado necessário para que realmente não aconteça nada de prejuízo para a nossa organização. Perfeito? Nessa aula eu fiz a comparação com vocês de dois quadros, mas dois quadros realmente de suma importância. Quadros que trazem e mostram o passo a passo desse aspecto que nós estamos estudando, dessa teoria, dessa relação teórica que nós estamos estudando, perfeito? Então, esses quadros você sublinha, você faz uma revisão nele. Então, a nossa aula foi toda desenvolvida seguindo esses pontos, tá bom? Então, vou fechar com vocês mais um bloco, não sair daí, brevemente eu volto, a gente dá continuidade, tá bom? Até mais.